Esta semana no podcast Marketing para Idiotas vamos falar de cibersegurança, quais os principais ataques, como é que eles acontecem e o que é que podíamos ter feito para evitar. Como eu sou uma vítima e não percebo nada sobre este assunto, eu convidei o Paulo Caldeira, responsável de cibersegurança na Obey, e o Gustavo, ex-membro da EtiHack, uma empresa de hacking especializada em testes ofensivos de segurança. Fiquem por aí, vai ser incrível. Marketing por idiotas. Olá a todos, o meu nome é Miguel Ronvieira e esta semana o Frederico Carvalho e o Diogo Abrantes Silva não puderam estar presentes, mas eu tenho dois convidados incríveis que nos vão ajudar a proteger melhor os nossos negócios, as nossas plataformas informáticas, tudo e mais alguma coisa. Eu estou a falar de Paulo Caldeira, o CISO da empresa Obey, responsável por segurança. Olá Paulo, diz olá às pessoas. Olá a todos. Ok, Paulo, fala-nos um pouco sobre ti antes de irmos aqui ao nosso outro convidado. O que é que te trouxe a este mundo da cibersegurança e CISO? Isto é uma das tarefas mais chatas que existe numa empresa, ou não? É isso mesmo, é bastante chato porque temos que ser os polícias da empresa em termos de compliance, isto é, quando temos a falar de empresas que são certificadas, a Obey é uma delas, ela é certificada, tem umas certificações, tem ISO 27001 e além disso, assim, há que tudo aquele panóplia de ferramentas que é preciso ter e para manter a empresa segura e longe, é assim, um dia há de acontecer. Temos a evitar que seja o mais rápido possível. És o tipo chato que depois de um dia mais tarde diz: olha, eu avisei, eu andei a pedir, não fiz nada disto. É isso mesmo. Ok. E para complementarmos aqui o Paulo Caldeira, temos também o Gustavo Silva. O Gustavo, para os nossos ouvintes mais antigos, ele é um repetente do podcast. Da primeira vez que se apresentou por aqui era como o gajo do marketing, né? Já há muitos episódios. Ele foi o cofundador do Homeit, uma das empresas de fechaduras, uma das primeiras empresas de fechaduras inteligentes em Portugal, ou a primeira? A primeira. Sempre A primeira. E uma das primeiras do mundo. Vocês foram super inovadores na altura que apareceram. Não sei, existem sempre os chineses, meu. Os chineses já têm tudo, meu. Ok. Eu convidei o Gustavo, não foi propriamente pela experiência na Homeit, mas mais pela sua estadia na empresa EtiHack, uma empresa também especializada em cibersegurança e ataques ofensivos. O que é isto? Ataques ofensivos? Vocês são hackers? Isto é de hackers para hackers? O que é que vocês fazem? Não, quer dizer, pode ser de hackers para hackers, mas pronto, olá. Basicamente aquilo que a EtiHack faz chama-se testes de penetração. Basicamente tentam hackear os teus sistemas, não é? Tens uma plataforma, uma aplicação, uma mobile app, e a gente tenta entrar por ali adentro e ter acesso aí aos teus servidores, às tuas coisas todas. Ou seja, como se fôssemos um hacker. Ou seja, uma empresa contacta a empresa do Paulo para tentar proteger os sistemas e depois contrata a empresa do Gustavo para tentar destruir esses sistemas, é isso? Sim, pode ser. Mas, por exemplo, nós no nosso caso atualmente estamos a sofrer um pen testing. Portanto, isso é o quê? Basicamente é um exercício que é feito para testar as nossas ferramentas, as nossas aplicações e ver até que ponto é que nós estamos seguros. Ok, então mas isso para eu tentar perceber. Então antes de irmos lá, Gustavo, explica-me um bocadinho melhor, porque não acabaste de explicar o que é a EtiHack faz. É testes de penetração, vão tentando ver o que é que acontece com os diferentes sistemas e as plataformas que existem, é isso? Sim, então, imagina, já agora só para desmistificar, acho que é importante, a palavra hacker, não é? Nós hoje olhamos para um hacker e pensamos que um hacker é alguém malicioso, não é? É um mau que vai entrar pelos teus sistemas e depois vai-te pedir um resgate financeiro, se não põe a tua base de dados toda na net, não é? Mas não é, ou seja, existem os hackers éticos, e a EtiHack é isso, são hackers éticos, não é? O que é que um hacker ético faz? Da mesma maneira como um hacker normal tenta encontrar vulnerabilidades ao teu sistema, tenta entrar no teu sistema, e se eu encontrar vai ter contigo e vai dizer, olha, existe esta vulnerabilidade, é assim que tu consegues replicar esta vulnerabilidade, por isso corrige-a, porque se nós descobrimos, provavelmente outros também podem vir a descobrir. Por isso isto chama-se prevenção, não é? É testes ofensivos proativos aos teus sistemas. Ok, Paulo. Ias explicar melhor o que vocês fazem. O que eu ia dizer é, nós também fazemos isso. Pela certificação que temos, somos obrigados a fazer anualmente os testes de penetração. E, portanto, é banal numa empresa, e hoje em dia, cada vez mais, e deve ser saudável fazê-lo. Porque é a forma de se ter a certeza, ou pelo menos ter alguma confiança, que aquilo que existe está minimamente protegido. Nunca está-se totalmente. Há sempre algo que se pode fazer para dar a volta. Mas é assim, nada é imune. Na vossa experiência, isto é para todo tipo de empresas, todas as dimensões, ou só as grandes é que se preocupam com isto? Como é que está este mercado neste momento? A experiência que tenho é que
Só as grandes empresas hoje em dia é que têm tendência para fazer têm este tipo de preocupações. Acho que as empresas mais pequenas, a própria dimensão ou o próprio negócio depende um bocadinho, e até mesmo do custo, porque é assim, um teste de penetração não é propriamente barato e, portanto, pode não estar ao alcance de todas as pessoas, todas as empresas terem este tipo de capacidade económica para o fazer. Mas eu acho que hoje em dia só as grandes empresas é que se preocupam verdadeiramente, ou então que têm alguma certificação por trás que os obriga a fazê-lo. Tem de ter compliance, trabalham com dados sensíveis, etc. Mas, por exemplo, nós temos empresas como mediadores de seguros que trabalham com dados sensíveis. Mas não me parece que a maior parte da malta não anda a fazer estes testes assim. Eu não consigo responder a isso relativamente não tenho experiência relativamente à banca, não. A banca é muito, muito protegida, e hoje em dia a União Europeia, por si só, ainda agora, o ano passado, há um regulamento que temos que cumprir, isto é, todas as instituições financeiras e bancárias têm que cumprir, que é o DORA. Ok. Isso aí não há volta a dar, e portanto vai ser obrigatório cumprir. E agora que entrou em vigor o NIS 2, que entretanto já passou a decreto-lei, que vai passar a decreto-lei brevemente, e portanto o NIS 2 é muito, muito agressivo, e aí não há, é só ver em que, digamos, âmbito é que uma empresa cai. Se é uma empresa do tipo essencial, ou aquilo tem lá uns detalhes que eu ainda não sei ao certo, mas a maior parte das empresas em Portugal vai ter que cumprir com o NIS 2. E esse é bastante agressivo. Ou seja, estão a surgir agora novas regras. Sim, bastante. Gustavo, pelo que eu percebi aqui da missão da Etihad, é um bocado democratizar um bocadinho esta ideia de que a segurança é só para as grandes empresas, não é? Sim. Tocando outra vez numa coisa que aqui o Paulo disse, que foi: nunca nada é 100% seguro. Okay? Isto não existe. Por isso, nós, como o Paulo disse, existe sempre alguma coisa que a gente consegue fazer. Existe sempre um hacker especialista que consegue entrar por ali. Por isso é importante perceber isto. O que a Etihad faz é, muitas vezes, por compliance, por exemplo, como a DORA, obriga aos bancos a fazerem testes de penetração. Muitas vezes, o que é que estas empresas grandes fazem? Podem fazer um teste de penetração ao ano, 2 testes de penetração ao ano, não é? Mas a tecnologia não é sempre a mesma, não é? Ou seja, faz um teste hoje, mas amanhã podem existir novas técnicas de ataque. A tecnologia pode ter uma nova versão, o servidor mudou, uma outra app tem uma nova versão, a tecnologia é diferente. Aquilo que a Etihad faz é testes contínuos de penetração. Em vez de tu testares 1 ou 2 vezes ao ano, testas 1, 2, 3 vezes por dia. Sempre que existe uma nova versão. Até que há uma coisa que se chama os CVEs. Para quem não sabe o que é um CVE, é um Common Vulnerability and Exposure. É um programa que existe. Basicamente, só para tu teres uma noção, em 2015 foram publicados 6.500 CVEs. Basicamente é, alguém descobre uma vulnerabilidade num sistema, publica para todas as empresas que utilizam aquela tecnologia, identificar e corrigir aquela Ou seja, é como se fosse uma fichazinha que sai a dizer, olha, aquele sistema operativo tem ou software tem esta vulnerabilidade e isso saiu mesmo aqui e é público, tornou-se público. Isso mesmo. E isto é o que é ser um hacker ético, que é descobrirmos uma vulnerabilidade, qualquer pessoa que descobre a vulnerabilidade pode identificá-la e reportar, e aquilo fica disponível para toda a gente que tem aquilo. Só para tu teres uma noção, em 2015 foram 6.500 CVEs publicados, em 2025 já vamos nos 35.000. Ou seja, ainda não acabou o ano e já temos uma loucura. Neste momento são publicados 130 CVEs por dia. Então, mas imagina, quando surge alguém descobrir uma vulnerabilidade num sistema, publica online, toda a gente pode ver, não são só empresas como vocês que são especialistas em segurança. Também vêm os maus. Exatamente, exatamente. Aliás, existe um CVE, acho que sim. Não, houve um caso em 2021, talvez, aqui o Paulo talvez reconheça, o caso da Log4j, da JavaScript. Conta-nos. Esse foi o da década passada, foi a maior vulnerabilidade descoberta, que o Log4j basicamente é que era toda a gente utiliza JavaScript para fazer qualquer coisa. Código, não é? Existe uma library, ou seja, um pedaço de código
que as pessoas utilizavam para aceder ou para registar logs. Ou seja, sempre que um utilizador faz um registro, não é? Ou fala com um chat, existe esta library que detecta este log. Não, o servidor fez login à data X. Desculpa, o utilizador fez login à data X. Ou então este utilizador fez aqui qualquer coisa. Certo, não entro em detalhes muito técnicos, Ok. mas sim. Pronto, só para te dizer que o que é que acontece? Estes hackers descobriram uma maneira de meter um códigozinho. Em vez de meterem o meu username é o miguel@gmail, põe lá um códigozinho, põe lá um script qualquer, em vez de ser o teu e-mail. Certo. E esse código fazia com que eles conseguissem recolher informação das bases de dados. Agora imagina, toda a gente no mundo utilizava esta library, não é? Ok. Por isso, isto tanto está para empresas grandes como está para empresas pequenas. Então, uma das formas de nós tentarmos prevenir este tipo de ataques é andarmos em cima desses registros, não é? E tentarmos ver se estamos vulneráveis a isso. E vocês, é isso que vocês fazem? Exatamente, isso tem um nome, chama-se inteligência de ameaças. Inteligência de ameaças. Exatamente, que é perceber o que é que existe e basicamente tentar tratar, se for aplicável, porque há CVEs que não são de todo aplicável ao mais stack de conceptuais. software ou aplicacional que existe. E, portanto, tudo aquilo que é aplicável é para ser corrigido. Há uns menos graves, há outros mais graves. Por exemplo, há 2 semanas a Microsoft foi detectado um CVE grave na plataforma onde as pessoas vão se autenticar. E, portanto, a Microsoft, passado pouco tempo, fez a correção. Mas durante esse período, aquilo ficou frágil. Portanto, podia-se tentar explorar isso rapidamente. Fogo. É só para dar aqui um exemplo. Ok, estou a ficar aqui mal disposto enquanto ouço isto, porque são 35.000 ameaças por ano, não é? A partir de agora, Sim. mais ou menos. É mesmo complicado estar em cima disto. Eu trouxe este tema porque eu, há cerca de 3 semanas atrás, uma das maiores cadeias de dentistas de Portugal foi atacada, ok? Fizeram ransomware, eles perderam tudo, perderam os telefones, não havia exames, orçamentos, pediram para eu levar um orçamento que me tinham feito para um implante em papel, e eu tipo, ok, então pronto, deixa lá ver se eu encontro isto lá para casa e tal. Nada estava a funcionar, não havia sistema de senhas, não havia absolutamente nada. Isto aparentemente é cada vez mais comum. Segundo o relatório da cibersegurança em Portugal, Riscos e Conflitos 2024, nós tivemos o ano passado cerca de 2.512 crimes de cibercrime e mais de 20.000 burlas informáticas. Uma das perguntas que eu vos faço enquanto especialistas, estes números, eu pensando assim neles, até me parecem mais ou menos pequenos. Será que isto é apenas uma ponta do iceberg? Será que todas as empresas sabem que foram atacadas? Na vossa experiência, tipo, podemos ter muitas empresas que são atacadas e nem sabem que foram atacadas, nem têm as ferramentas para saber se foram atacadas. Pronto, é assim, eu posso falar pela minha experiência. O que acontece é, quem envia esses números para o Centro Nacional de Cibersegurança é porque está a cumprir com uma lei que existe na legislação portuguesa, que é todos os incidentes de segurança que forem detectados no fim do ano têm que ser enviados para o Centro Nacional de Cibersegurança. E isto está na lei. O que acontece é que provavelmente há um número muito pequeno de empresas que está a fazer isto. Okay? E achas que é por não quererem estar em compliance ou por desconhecimento total da lei? Ambos. Pode ser mais um. Pode ser por desconhecimento da lei, pode ser porque não estão em compliance ou até porque não querem ter chatices. Porque é assim, vamos lá ver. Cada vez que tu tens um incidente de segurança, tu tens que fazer o report dele. E quando ele é muito grave, tu tens que reportar ao Centro Nacional de Cibersegurança. E se houver perca de dados, ou que é o chamado data leakage, tem que se contactar a CNPD. E, portanto, isto é uma trabalheira burocrática que nunca mais acaba. E, portanto, eu acho que muitas vezes o que se faz é, está bem, tivemos um incidente, está bem, deixa estar. Não, olha, esquece isso. Nem vale a pena dizer. Nem vale a pena falar. Mas, por exemplo, ainda no outro dia estava a comentar com um amigo que parece que a nível daquelas ações de spam nacional tiveram um aumento brutal e que toda a gente, a partir de agora, já recebe as chamadas do tenho uma oportunidade de emprego para si, etc. E há quem diga que isso foi um leakage enorme de dados que deve ter surgido de uma base de dados qualquer, que não se sabe, mas que neste momento os nossos dados já estão aí espalhados pelo mundo inteiro, não é? É assim, eu não duvido. Não, é possível. Aliás, muitos ataques de phishing, muitas credenciais roubadas. Aliás, existe já
no quadrante de ataques, né? Onde tens phishing, agora existem termos novos como social engineering, tens ransomware. Smishing. Existe uma data deles, exato. Já vamos falar a seguir um bocadinho melhor sobre cada Mas um. agora existe o stolen credentials, não é? Os stolen credentials são bases de dados que foram leaked, estão em todo lado. É possível, não estou a dizer que tenho assim, mas estou a dizer que é possível. Eu há uns tempos recebi até um e-mail da própria Google, supostamente, eu não tenho a certeza se era do Gmail ou não, a dizer que os dados também foram roubados, não é? Tipo, a própria Google está vulnerável a isto? Sim, o ataque não é difícil de fazer, é só ter um meio para isso. Eu recebi um e-mail da Outlook, um tipo a dizer-me: pá, já vi as tuas imagens todas que tu tens, é tudo porno, vou fazer leak disto se não me passares Bitcoin e mais não sei o quê. E aquilo estava lá, outlook.com. Ou seja, o que acontece é que isto tipicamente as pessoas têm que ter muita atenção e às vezes é muito complicado, que é o Outlook.com está escrito em cirílico, não está em alfabeto latino, e é por causa disso que é possível dar a volta, porque o Outlook.com só existe um. Eu não percebi nada, o que é cirílico? Cirílico é o alfabeto que é dos países de leste, ou seja, eles têm um alfabeto semelhante ao nosso, mas o O, a forma como o O é escrito é diferente em termos de digital, ok? Ok, então alguém pode registrar o domínio Microsoft.com com um Ozinho. Com o Ozinho em cirílico. Tá bem, e atenção, tens várias hipóteses, tens Microsoft, portanto tens mais do que uma forma de registrar o domínio. Sim, olha, este relatório do que eu estava a falar, ele fala-nos de que um dos principais ataques é um ataque de ransomware. Se calhar, Paulo, podes explicar aqui à malta o que é um ataque de ransomware? Como é que ele acontece? O que é o ransomware? O ransomware, basicamente, como o nome indica, basicamente é ficares refém de um software que é malicioso. O que é que esse software malicioso faz? Basicamente, codifica-te tudo o que estiver dentro de um dispositivo de mídia, ou seja, de um disco, de uma pena USB, o que quer que seja. E que depois pode, por si só, espalhar-se, e se um computador estiver ligado em rede, pode espalhar a tudo o que ele descobrir, e pode espalhar-se e por aí adiante é tipo uma rede neuronal, portanto aquilo nunca mais acaba. Enquanto ele estiver a ver máquinas na rede, ele vai continuar a espalhar-se. Basicamente o que vai acontecendo, ele vai encriptando tudo. A informação. E depois aparece uma... É só para terminar. E depois aparece uma mensagem a dizer: olha, se queres isto desencriptado, paga. Exato. Isto é muito fácil de fazer, não é? Tu mandas-lhe um e-mail onde tens lá um fecheiro de imagem, qualquer coisa, uma pessoa qualquer acaba por fazer download daquilo. Olha, está aqui um PDF. Parece ok. Legítimo. Exato. E aquele PDF não é nada legítimo. Pode ter lá umas linhas de código, aquilo ele faz o download, fica logo com acesso à tua máquina. Pois, mas isto aqui não afeta apenas os fecheiros, não é? Pode afetar bases de dados, pode afetar tudo. Por exemplo, no caso daquela clínica, que é uma cadeia, com muitas clínicas espalhadas no país inteiro, o país inteiro parou. Não foi só aquela clínica. E o que é que se deve fazer nestes casos? Isto é pagar? É pagar? O que é que devemos fazer? Eu, na minha opinião, nunca pagaria. Agora, tem que se ter a garantia que se tem salvaguarda das coisas. Acho que é acima. A primeira coisa é desligar o cabo da rede, logo. Okay. É tipo desligar. Okay. É como se costuma ver naqueles memes. Tem que partir em caso de emergência, é tirar o cabo de rede da internet. E depois a seguir é fazer reposição dos dados. Ok. Mas desde que tenham dados para repor, claro. Porque há muita empresa que nem um backup tem, não tem uma salvaguarda, não tem absolutamente nada. Mas eu, pelo menos, esta é a atitude a fazer. E o que é que nós podemos fazer para impedir estes ataques? É consciencialização. Não há nada mais do que a consciencialização. Então, se dizes consciencialização, quer dizer que isto começa pelos humanos? O problema, eu vou ser simpático, mas 90% dos problemas está entre o teclado e a cadeira. Sempre. Sempre. É sempre o humano que vai lá carregar no... Eu vou dar um exemplo. A semana passada tivemos um incidente de segurança. Basicamente, tudo começou porque há um ataque também que tu ainda não falaste, mas que é o chamado supply chain. Por exemplo, o Log4j é um ataque de supply chain, ou seja, é uma cadeia de fornecimento. Neste caso foi a biblioteca. Ou seja, porque o pessoal desenvolve software, para ser mais rápido o desenvolvimento, usa bibliotecas feitas por terceiros. Sim. E deixa lá uma biblioteca que tinha uma vulnerabilidade e de repente o sistema inteiro vai à vida. Exatamente. Um exemplo, um grande da indústria da segurança, e o Gustavo de certeza que sabe, a CrowdStrike teve um problema gravíssimo por causa disso. Esse foi aquele da Microsoft que parou os aeroportos, não foi?
da CrowdStrike não foi aquele problema que aconteceu que Foi, fez mas parar não o foi esse. aeroporto? Este é o segundo problema que eles tiveram. Ou seja, isto já houve outra a seguir. Já houve outro a seguir, Não e este foi pareceu feito. recentemente. Sim, Ok. esse foi gravíssimo. Então, mas explique, o que é que acontece nestes casos? Como é que isto aconteceu? Portanto, isto aconteceu porque um dos colaboradores da Obey recebeu um e-mail com um PDF, Ok. e o contacto era de alguém, de um contacto comercial que já tinha tido no passado. E, portanto, basicamente aquele PDF era nada mais do que um pedido para fazer um orçamento. Portanto, Ok. normalíssimo. E vai o briefing lá dentro? Exatamente, tinha tudo lá dentro. Portanto, o que é que essa pessoa faz? Clica no PDF? no link para descarregar o PDF, que devia ter provavelmente Ok, boa. Um link para descarregar o PDF. o PDF. Portanto, nós não podemos confiar aí nos links. Nós não podemos nós não podemos confiar nos links nem nos fecheiros. Ok. Porque se for o PDF, se tivesse algo malicioso, o filtro iria eliminá-lo à partida. Então ele carregou no link e o que é que aconteceu? E então pediu para pôr as credenciais para descarregar o PDF. Claro que a criatura, o que é que aconteceu? Foi lá descarregar aquilo e o PDF tinha algo malicioso que depois nós soubemos que conseguiu. E este foi grave, porque além de ter tirado as credenciais da pessoa, nós lá temos uma autenticação multifator. Portanto, nós temos temos um software no telemóvel, que é o Authenticator, que nos dá que cada vez temos um código, nós dizemos o código e ele permite fazer a entrada. Ele conseguiu-nos retirar a assinatura desse Authenticator, ou seja, ele com isso significava que podia emular o Authenticator em qualquer parte do mundo e em qualquer sítio. Ou seja, ele podia se autenticar por aquela pessoa, podia entrar na conta dela, no e-mail dela, como o fez, de qualquer forma e situação. E nós nunca veríamos que aquilo era um problema porque a autenticação estava sempre a passar. Estava tudo bem, tudo tranquilo. Ou seja, nem havia avisos de autenticação errada nem nada. Não, nós só detectámos aquilo porque numa hora de expediente normalíssima havia um animal em Chicago que estava a tentar-se a ligar. E pronto, foi isto. Ok. E detectaram assim o ataque. E detectámos assim o ataque. Ou seja, a maior parte das vezes é intervenção humana. Ou seja, é um erro humano. Por norma é sempre. É raramente. E o ransomware acontece assim. Descarregas qualquer coisa, clicas e de repente aquilo começa a infectar. Então, mas nós não aprendemos nada desde o ano 2000, quando apareceu. Lembra-se do I Love You? O vírus do I Love You. Eu, na altura, trabalhava na informática de uma empresa, da Hitachi. Então, o que é que eu fiz? Eu depois mandei um e-mail para toda a gente com o I Love You, na mesma com um link, e eu simplesmente via se clicavam ou não. E antes tinha enviado um e-mail de segurança a dizer: malta, se houver um e-mail, mesmo que seja de pessoas conhecidas do I Love You, vocês não cliquem e tal. Epá, a maior parte das pessoas clicaram, não é? Então, mas alguma vez isto vai ser possível? Não vai, porque o ser humano é por si só. Epá, repara, aqui a questão que estamos a falar de um contacto comercial que ela já tinha, essa pessoa já tinha tido o contacto. Mas o ataque começou a partir da conta dessa pessoa que entrou e enviou e-mails maliciosos. E começa-se a espalhar por todo lado. E começou-se a espalhar. E, portanto, foi só aproveitar e tentar angariar o máximo a informação que pudesse nas contas que ele conseguia ter acesso. Sim. Foi isto. E a inteligência artificial, Gustavo? Não nos pode ajudar no meio disto tudo? Pode, mas antes de falar no que pode ajudar, isto está a ficar cada vez mais sofisticado. Eu não sei se tu viste uma agora que aconteceu com o CEO do YouTube. Não. Com inteligência artificial, deepfake, ok? Fizeram um vídeo dele, mandaram um vídeo por e-mail, esse vídeo, para influencers. A dizer, olha, isto agora temos aqui umas alterações às nossas estratégias de monetização e tal, não sei o quê. Registrem-se aqui. Clicam e vão pôr uma página falsa do YouTube. Imensos influencers que acabaram por perder os dados. E depois, obviamente, tudo... Tudo que vem a seguir. Mas é tudo alvo de resgate, depois, não é? E isto aconteceu. Ou seja, o AI é bom para muita coisa, mas também, neste momento, está a acontecer... esta escala, ok? Deepfakes, vozes que nos são familiares. Estavas tu a falar há bocado de chamadas que nos ligam com as ofertas de emprego. Eu até acho que uma delas é... Não, estou a gozar. Mas aquilo que eu quero dizer é... Sabes que eu até já tenho medo de às vezes dizer só um tô? Sim. Às vezes eu começo a ficar com medo que me comecem a clonar a voz para outros... Pois, neste momento a tecnologia de inteligência artificial está a ser utilizada mais do lado do ataque do que do lado da defesa, é isso? Eu creio que... Quer dizer...
Isso é assim, não quer ser alarmante, por isso existe, por exemplo, a ETIAC utiliza AI de maneira super boa. Neste momento está a surgir uma tendência muito grande que são hackbots, desenvolvidos por empresas de segurança, que esteja um bot que está proativamente a estudar o teu sistema e a tentar técnicas de ataque para descobrir vulnerabilidades. Ou seja, ele apanha os tais reports que existem de vulnerabilidades e está a tentar aplicá-las em todos os sistemas que têm Essa é uma delas. contratados. Essa é uma delas. Mas também tem as suas próprias metodologias de hacking, não é? E a TIAC também faz e fazia muito isso, que é, nós também temos as nossas próprias maneiras de entrar nos teus sistemas. Claro. E aqui já não temos a limitação humana, não é? Aqui a limitação humana tens de estar ali e tal, a pensar, não sei o quê. Agora, se tu passares isto tudo para uma máquina, a máquina faz isto tudo a toda a hora. Até porque com 35 mil vulnerabilidades por ano, precisamos de ajuda. Claro. Isso vão ser mais. Acho que vamos em 35 mil este ano, em 2024 foram 40. Mas segundo ali o Paulo, 99,9% dos problemas não surgem por causa da infraestrutura, surgem por causa do ser humano que clica. Será que não devíamos ter assim no Outlook, sei lá, um AI qualquer que dissesse, isto não se pode clicar nisto, porque o AI supostamente consegue olhar para aquilo de uma forma um bocadinho mais assertiva do que... A questão é que tu precisas sempre de uma validação humana no fim do dia, porque a inteligência artificial basicamente baseia-se em informação e ela pode ser boa ou má. Pois. E, portanto, há um ser humano para validar. Tem que haver sempre um ser humano para validar. Eu acho que, por exemplo, essa pessoa que recebeu esse e-mail e clicou, não foi a única que recebeu esse e-mail. E as restantes pessoas não clicaram. Portanto, isto tem a ver um bocadinho também com a pessoa em si, que é, será que devo clicar? Será que devo fazer? I love you é demasiado forte. Não. Será que não estamos agora perante uma nova oportunidade aqui para ouvir I Love You, por exemplo, que na altura foi assim dos mais conhecidos e parou o mundo? Eventualmente. Eu espero que não, porque isso só dá dores de cabeça, mais nada. Vocês dão formação às pessoas? Damos. Ou seja, e há um serviço que prestam a outras empresas externas? Não, isso não. O que nós fazemos é formação interna, ou seja, quando as pessoas entram na empresa, elas têm o chamado onboarding, e nesse onboarding são passadas várias informações relativamente à consciencialização e ao awareness sobre cibersegurança e a segurança da informação. Ok. Uma das coisas que eu tenho visto e que vi ao longo da minha empresa, da minha vida profissional, era empresas pequenas e médias com servidores físicos dos seus próprios espaços. Será que hoje em dia isto ainda faz sentido? Isso não é uma grande vulnerabilidade de segurança? Ou seja, nós temos as próprias empresas a tentarem gerir uma infraestrutura informática. Será que é mais seguro nós metermos as coisas numa cloud da Microsoft ou da Google e não termos nada do nosso lado, entre aspas? É assim, eu hoje em dia... Há um problema que se levanta hoje que é a questão da sovereignty dos dados. Que és verdadeiramente tu o owner dos dados que tens numa cloud. Porque é assim, convenhamos que se amanhã o Trump decidir que quer ver os dados que estão instalados alguns nos data centers na Europa, ele vai ter acesso. Portanto, não há dúvida nenhuma. E a partir desse dado, isso significa que nós não somos verdadeiramente os proprietários dos dados. E acho que aquilo que deve acontecer é a União Europeia tem que começar a providenciar este tipo de infraestrutura, de cloud, mas para europeus. Porque nós não estamos seguros, definitivamente não estamos seguros dentro da temática da questão da propriedade dos dados. Porque quem é proprietário dos dados, ou seja, o owner ou o fornecedor de cloud, é sempre na última instância o dono dos dados. Ou seja, tem acesso aos dados? Tem acesso aos dados. E, portanto, é sempre muito duvidoso. Agora, relativamente à tua questão, é assim, depende, por exemplo, eu falo pela experiência, nós temos infraestrutura interna e eu às vezes penso que a infraestrutura interna ainda assim consegue estar muito mais bem protegida do que aquela que está em cloud. Não pelo facto de estar limitada o acesso, porque o acesso é limitado, mas porque há esta temática da propriedade dos dados, ponto 1, e ponto 2, que é, quando existe uma vulnerabilidade, nós temos de estar à espera que o fornecedor, e eu dei a usar o exemplo anterior da Microsoft, temos de estar à espera que o fornecedor corrige. E pode ser uma coisa rápida ou pode-se levar uma semana ou mais. Mas teoricamente eles têm equipas, digo eu, não é? Por exemplo, eu uso na minha empresa, microempresa, eu uso a cloud da Google, ok? Também tenho o OneDrive, meto lá algumas coisas e tal.
Epá, eu parto do princípio que eles têm sempre aquilo super atualizado, não é? É melhor do que eu ter as coisas num servidor que eu estou a gerir e eu tenho lá tempo para gerir Eles aquilo. têm, mas os 35 mil CVEs dizem o contrário, que há sempre alguém a descobrir qualquer coisa que pode entrar. E desta vez descobriram uma bastante grave e houve um hiato temporal em que se esteve à espera da correção. E enquanto essa correção não existiu e o cliente no fim do dia não consegue fazer absolutamente nada. É que nem mitigar consegue. Tem que estar à espera que corrijam. O que é mitigar? Mitigar é tratar, é tentar Endereçar colocar o problema. um workaround, desenrascar a português. Ok. Diz-me uma coisa, tu como CISO, e estou a fazer a pergunta para ele, mas também é para ti, Gustavo. Hoje em dia o pessoal faz desenvolvimentos e coisas muito desenvolvidas in-house, não é? Então, utilizando inteligência artificial e vibe coding, aquelas coisas todas que vão aparecendo, começam a aparecer muitas empresas que fazem coisas novas, ok? Como é que um CISO consegue endereçar os problemas todos e vulnerabilidades todas que vão começando a acontecer e que começam agora a surgir quando temos mais pessoas nas empresas a desenvolver coisas e a experimentar coisas? É assim, em termos de compliance, o compliance obriga a que existam regras no desenvolvimento de aplicações. Portanto, isso significa que existe logo, por exemplo, políticas de desenvolvimento de código seguro. Okay. Ou seja, à partida isso tem que estar implementado. Depois, tu tens o RGPD que também te adiciona mais alguma camada de confiança no software, que é o Privacy by Design e o Privacy, já não me lembro do outro, o Gustavo provavelmente deve-se lembrar, que é o Privacy by Design e o Privacy by qualquer coisa, que são duas temas que o RGPD também obriga. E, portanto, existem aqui algumas camadas de boas práticas que têm que ser colocadas em prática, okay, para que as aplicações tenham o mínimo de segurança possível, desenvolvidas in-house ou fora, não interessa, outsourced. Mas existe aqui. E isto só depende das pessoas que estão à frente desses desenvolvimentos e que fazem essa aplicação. Mais uma vez, o fator humano conta muito. Porque se ninguém se estiver a preocupar com aquilo, é código, é bater código e siga para a frente. É porque hoje em dia já nem se bate código, não é? Sim, isto agora é o vibe coding, não é? Isto agora está toda a gente ali a pedir código ao ChatGPT e meter em produção e siga. Mas isto é muito importante, que é, outra vez, na parte humana. Nós queremos fazer coisas, queremos ser rápidos, não é? Queremos ser independentes e bora lá para a frente, queremos fazer negócio e crescer. Até acontecer, não é? Até haver um problema, não é? E depois temos que investir todo aquele tempo que nós não investimos e temos que, se calhar, duplicar o tempo que nós teríamos investido se tivéssemos uma abordagem mais segura, e agora temos que ir mitigar tudo. E esse é que é um problema. Isto, pronto, antigamente chamava-se, era o legacy code, fazíamos código, agora tinha que ser todo refeito, mas agora nós estamos simplesmente a pedir código ao ChatGPT. Dou-te um exemplo. Pessoas que não sabem programar começam a utilizar o ChatGPT e começam a pedir código para fazer uma aplicação, sei lá, uma calculadora ou uma coisa que faz uma geração de imagem, qualquer coisa. E pronto, começas ali a pedir código, o ChatGPT dá-te a infraestrutura toda, até diz, olha, agora põe aqui o teu user, agora põe aqui a tua API key, ou seja, a tua chamada da API, não é? Essas coisas todas. E tu, olha, isto está a funcionar, bora, olha, agora vou mostrar isto aos amigos. E pomba. E depois aqui live, não é? O que é que acontece? Isto aconteceu com o Lovable. A Lovable agora está a bater todos os recordes de crescimento. Eles já estão tipo com 100 milhões de ARR para aí tipo num ano. A Lovable, aquele software em que nós metemos o que queremos mais ou menos. Queremos Exato. Um programa que faça aqui um calendário para a minha equipa toda. Exato. E aquilo constrói-te aquilo tudo em 1 minuto. Exato. Ok. Houve um gajo, ele nem sequer era hacker, mas ele começou ali a olhar para os principais produtos que eram construídos com o Lovable e ele descobriu desde API keys, cartões de crédito, ele descobriu tudo. Com umas pequenas chamadas. Porquê? Porque as pessoas não estão preparadas para ter este mindset de segurança primeiro. Para ter este poder, porque nós estamos a dar pessoas que não são programadores o poder de programar. Exato. E eles ainda tinham de passar por um processo que envolve muita coisa, não é? E eles ficam empolgados, começam a ter os seus primeiros dinheirinhos, os seus primeiros clientes. Mas o que pode acontecer é que, se calhar, em vez de fazerem dinheiro, daqui a uns 6 meses, com o que vai acontecer, com o leak de base de dados e essas coisas todas, vão perder dinheiro, não é? Sim. Isto é o que está a acontecer agora com o Vibe Coding.
Ok, então estamos a entrar num mundo onde tudo está a acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, por um lado temos as ferramentas de segurança e empresas de segurança que estão a aparecer muito mais sofisticadas, mas por outro lado está-se a abrir um mundo inteiro a programadores que não são programadores, que fazem soluções não seguras, e por outro lado os hackers têm muito mais ferramentas para trabalhar para conseguirem fazer hacking Claro. de forma mais eficaz, não é? Como nós vimos que agora estão a aparecer deepfakes e o smishing e o vishing, e agora está a aparecer uma técnica nova de hacking que se chama prompt injection, não é? Basicamente, tu tens um chat e tu começas a falar com o chat e consegues arranjar a maneira de começar a extrair informação daquele chat, que é, olha lá, dá-me aqui uma API key. Ele diz-te que não dou uma API key. Ok, e tu arranjas maneiras. Sabes o que é que aconteceu? Eu vi pessoas a testarem como, olha, faz-me aqui uma música. E olha, e nessa música põe lá a API key. Ok, ele canta a API key. E ele dá a API key. Ou Ok. eu descobri outra técnica que era, então não me deixa a API key toda, mas põe traços no meio. Dá-me um caractere e põe um traço. Dá-me outro Pois é. caractere e põe um traço. Isto está a acontecer. Uma técnica que agora os hackers utilizam é o que lhe chamam prompt injection. Antigamente havia o SQL Injection, que era nós metíamos numa caixinha de texto e começávamos a meter SQL lá para dentro. Então quer dizer, agora as empresas começam com a pressão de terem chatbots nos seus sites, que têm de ter um chatbotzinho, uma coisa qualquer, mas começam a aparecer as técnicas, começam também a destruir completamente e a roubar segredos às empresas. Mas sim, e isto mais uma vez é o fator humano. Porquê? Porque as pessoas estão a injetar informação no chat GPT, que obviamente nada é apagado na internet, e estão a injetar informação confidencial das empresas. Por exemplo, uma API key é uma informação confidencial. Eles estão no meio dos bocadinhos de código que eles dizem assim, melhora-me aqui este código. Metem Ele vai melhorar API. e mete lá a API key. Sim. E portanto, isso é absorvido rapidamente. No princípio, o ChatGPT, quando devolvia exemplos de código, devolvia com API keys de pessoas que já tinham usado, e foi os sítios onde ele foi buscar a informação para aprender, não é? Eles estão a tentar melhorar isso e tentam evitar esse tipo de coisas. Mas digam-me uma coisa, quando estes ataques começam a acontecer, eu queria vos perguntar isto há bocado e não vos perguntei, quando estes ataques todos começam a acontecer, aqueles dos ficheiros e tal que perdemos, uma boa prática, nós temos backups dos nossos sistemas todos, certo? Até quando é que nós devemos ter um backup? Isso depende um bocado da política de cada pessoa, das organizações, por exemplo. Depende até do setor, da indústria onde ela está inserida. E também para cumprir com requisitos legais. Sim, mas imagina, se eu apanhei um vírus, porque os vírus entram, enviam lá o tal e-mail, a pessoa clica, apanhou o vírus na rede e tal. Apanhei o vírus, mas um vírus inteligente não ataca logo tudo. Espera. Digo eu, pelo menos se eu fizesse um vírus, esperava para aí uns 5 ou 6 meses e depois é que o vírus começava a trabalhar, a fazer o seu trabalho. E depois, quando a pessoa vai recuperar o backup, por exemplo, nesta clínica, parece-me que foi o que aconteceu. O sistema voltou para aí 2 vezes e depois ia abaixo outra vez. Porquê? Porque eles faziam backups com os vírus. Parece-me a mim que era o que estava a acontecer. Como é que nós conseguimos mitigar um bocadinho isto? Uma é fazer o chamado backup imutável, que é o backup nunca muda. Portanto, quando tu escreves, não há possibilidade depois de ser alterado de qualquer forma. Okay? Epá, super técnico. Nem percebi bem o que é que acontece. Imutável quer dizer que nunca muda. Ou seja, tu fazes um backup, salvaguardas os dados, e o que é que acontece? Esses dados têm digamos, uma chave única e essa chave nunca pode ser alterada. Portanto, se qualquer tipo de software tentar entrar nesse backup ou tentar, digamos, manipular a informação que lá está, ele não vai conseguir, porque aquilo é o chamado... É a mesma coisa que tu fechares uma fechadura e partires a chave. Naquela ali já não vais entrar. É um backup imutável, é a mesma coisa. A analogia é esta. Ok? Isto é uma das técnicas que se usa. As outras depois depende um bocadinho. Há empresas que têm backups seguros, algures em locais remotos e que estão lá durante 2, 3 anos e que depois, se houver algum problema, eles vão lá buscar aquilo e fazem Esse acaba por ser sempre uma grande trabalheira. Olha, eu gostava de falar um bocadinho também sobre phishing. Ok, já tivemos aqui muito tempo no ransomware, no prompt injection, que não tínhamos programado, mas também achei super interessante. A nível de phishing, isto ainda funciona, ainda se usa? Vocês ainda veem ataques deste género? Eu vejo, e acho que toda a gente vê. Alguns deles vão parar ao spam, mas eu acho super curioso o que acontece. Então o que é que está na moda? Imagina, mudas de trabalho agora.
e alguém consegue identificar que tu mudaste de trabalho agora. É só ver o LinkedIn, ok, exatamente. volta, tá, pronto. Exatamente. E isto está a acontecer muito em startups, por acaso, que é onde eu trabalho mais. Uma das coisas, e já me aconteceu em 2 startups onde eu comecei a trabalhar, que é mudo, passado 1 ou 2 semanas recebo um e-mail do meu CEO a dizer: "Ei, olha, Gustavo, estou aqui, tipo, olha, podes falar comigo aqui no WhatsApp, não sei o que mais." Aquilo parece super original. Certo. Mas depois vou ver o domínio daquele e-mail, aquilo é tudo esquisito, não é? É um Gmail qualquer, é uma coisa esquisita. Mas eles estão a começar a fazer estas técnicas. Isto é tipo lead gen, já viste? Eles vão ao LinkedIn, identificam que tu mudas de trabalho e mandam-te um e-mail para tu começares a falar com o CEO por WhatsApp. E depois o que é que fazem? O CEO da nova empresa, supostamente. Exatamente. E depois o que é que fazem? Vão-te pedir dinheiro. Olha, estou aqui enrascado, ou vou aqui fazer uma viagem, não sei o quê. Olha, transfere-me lá aí, sei lá. E será que não ficas a pensar, vim trabalhar para o sítio errado? Fogo. Claro, Estes não, gajos, também, em vez de também. darem dinheiro, estão-me a pedir dinheiro. Também. Mas isto acontece muito. Tipo, são logo os primeiros e-mails que eu estava a receber na minha inbox. Sim, aqui naquele relatório eles dizem que as marcas mais simuladas em phishing são a banca, serviços de e-mail, transportes e logística. Exatamente. Quantas mensagens é que tu já recebeste da CTT Expresso? Exato. Exato, para levantar, não é? E aquilo, se é assim, todos nós hoje mandamos lá encomendas da Temo ou da AliExpress, ou seja o que for, não é? Estamos sempre a receber coisas. Isto funciona. Aliás, isto quase funciona porque na minha própria casa eu já recebi, espera lá, isto ficou preso na alfândega, deixa lá ver isto. Depois começas logo a perceber que aquilo está mal escrito, ou ali existe ali um domínio que é estranho. Mas, atenção, isto são técnicas de phishing, ok? Está, felizmente, esta nova geração, creio eu, está um bocadinho melhor preparada. Mas eu vejo coisas como a minha sogra, o meu pai, que recebem mensagens da não sei de onde para pagar a água e vão querer pagar aquela fatura. Não é? Isto está a acontecer. Eu acho que a nova geração já consegue identificar um bocadinho melhor. O que é que eu quero dizer com isto? Existe uma empresa de cibersegurança que se chama Mediant, foram comprados pela Google, desculpa, e eles lançam um relatório todos os anos. E o phishing já é o 3º ano que está a decrescer a nível de ataques, ok? Ok, está a decrescer. Está a decrescer, exatamente. É a terceira, antigamente era a primeira, era o primeiro vetor de ataque, agora já é o 3º. O primeiro está as explorações de vulnerabilidades, os tais CVEs e isso tudo. O segundo estava Stolen Credentials. Ok. E o terceiro já estava Phishing. Ok. E aqui no phishing como é que isto funciona? Geralmente nós recebemos um contacto qualquer, um e-mail, SMS... Sim, é tentarem te enganar. É isso, e depois desse phishing, depois muitas vezes mandam-te para páginas que são falsas, páginas que tu consegues entrar e aquilo parece-te um site do CTT, parece-te o site do YouTube, parece-te a Google, parece tudo, mas não é. Por isso as pessoas, aquilo que têm que estar preparadas é, a primeira coisa a identificar logo é o domínio, não é? Perceber se aquele é o domínio original ou não. E a nossa firewall não devia resolver isto? Não, o firewall é um pecado de software que te protege só do tráfego que entra e sai entre a tua rede e a internet, basicamente. Portanto, é assim, existem... Não, porque isso é por e-mail e, portanto, isso significava que a firewall tinha que chamar de abrir o pacote onde vem o e-mail, ver se aquilo era fiável, e existem outras ferramentas que fazem isso muito mais ajusante, que é os filtros de e-mail, os providers de e-mail já fazem essa detecção. Mas eu vou-te dar um exemplo de phishing. Sim. Nós tentamos fazer um exercício de phishing na Obey por ano. E é a coisa mais engraçada do mundo. Porquê? Primeiro nós depois passamos... O exercício de phishing, enganar os vossos próprios colaboradores. Exatamente. E então nós temos que pensar como um hacker e, portanto, nós vamos pensar o que é que nós temos que podemos aliciar as pessoas a clicar que nem ali à grande. E então o que é que nós fizemos? Nós temos uns benefícios através de uma plataforma externa. O que é que nós fizemos? Era a altura da Páscoa. Vamos fazer assim: as primeiras 10 pessoas que clicarem aqui têm direito a 500 euros. Lançámos aquilo para a empresa toda. E nós temos uma plataforma que registra os cliques e quem é que clica no e-mail, quem é que abre o e-mail, quem é que clica no link e quem é que coloca as credenciais. Só para vocês terem noção, a plataforma engasgou de tal forma o número de pessoas que estavam a clicar naquilo, a abrir, a clicar, a meter credenciais. Eu cheguei a receber uma chamada, mais do que uma chamada de time de pessoas a dizer: por favor, apaguem-me isto, o que é que eu fiz? Porque as pessoas estavam em pânico depois de colocarem.
é que chegaram à conclusão, isto é phishing. Mas Ok. foram todos à ganância pós 500 euros. Pois, e as pessoas até repetem várias vezes, aquilo não está a funcionar e eles estão ali a tentar Ficámos com meter... a plataforma completamente engasgada. Aquilo nem conseguíamos ver quem é que estava a clicar naquele momento. Não, e com essa informação, o que é que se faz a seguir? Essa informação. Ou seja, Exatamente. descobriram que a empresa não percebe ou É só caíram todas. É só E agora? peixinhos. Não é? É só peixinhos da tua empresa. E agora o que é que se faz? Lá está, é a tal consciencialização. É explicar às pessoas que o risco que existe é grande e que as pessoas têm que primeiro, é o que eu costumo dizer, é pergunta primeiro e dispara depois. Porque geralmente é o contrário, é dispara-se primeiro, parece que já fiz aqui uma borrada. Não, primeiro vês de onde é que vem, tal como tu estavas a mencionar, Gustavo, que é, ok, vão ver o endereço, se for alguém que vocês conheçam, vão perguntar efetivamente a essa pessoa se ela enviou alguma coisa, porque às vezes eu acho que a malta mais nova tem aversão a telefonemas via telemóvel. É verdade, já saiu um estudo qualquer sobre isso. Epá, que não gostam de falar ao Não telefone. gostam de falar ao telemóvel. E às vezes é só pegar no telemóvel. Olha, Chico, afinal enviaste o e-mail ou não? Não. Ok, pronto, é phishing aquilo. É só. Pá. E em vez de estar. Porque a malta gosta, manda para os WhatsApps, manda para o Instagram e não sei o quê. Eu não sou dessa geração. Eu pego no telefone, olha, foste tu que me enviaste este e-mail? Fui. Ok, está bem. Mas tu estás agora aí a tocar num ponto que eu até gostava de falar a seguir, que é os ataques de engenharia social. Diz-me uma coisa, vocês lá na tua empresa quantos é que são? Desculpa, não percebi. Quantos é que são no total da empresa? Somos à volta de 1200. Ok. Tu acreditas que se eu agora pegasse no meu telefone, telefonasse para um colaborador qualquer da tua empresa e dissesse que era o Ricardo ali da parte informática e que estava ali a ver um problema com o computador dele, achas que a pessoa caía ou não caía depois de tanto... É assim, lá está, o problema está sempre entre o teclado e a cadeira. Mas eu acredito que não, porquê? Porque o nosso processo de suporte ao utilizador final não passa por telefone. Olha, eu tenho aqui um áudio para ouvires. Estou a gozar. Mas tremeste. Não, mas é que realmente dizem que estes ataques de engenharia social é quando nós pegamos o telefone ou o WhatsApp ou whatever, telefonamos e nas empresas muito grandes, geralmente é mais fácil que isso nisto, não é? Às vezes é o assistente do CEO que telefona para o contabilista e diz que precisa de uma transferência rápida porque está ali numa reunião. Isso acontece com imensa frequência lá. Eu ouço o pessoal do departamento financeiro dizer-me isso. Só que já está, eles já estão habituados, calibrados nisso e formatados que isso passa-lhes ao lado. Ok, mas e nós com formações achas que conseguimos bloquear este tipo de... Eles é com experiência e formação, não é? Mas será que uma pequena, média empresa... Olha, eu acho que, partindo do princípio que nós somos todos humanos, nós não somos máquinas, nós somos todos manipuláveis, é o que eu acho. Não é? Então, eu tenho aqui a definição, para mim, de social engineering, que é manipular pessoas em vez de computadores. Não é? Sim. E nós conseguimos manipular pessoas de várias maneiras. Eu já conheci nestas comunidades DECAs 2 ou 3 pessoas que são só especialistas em social engineering. Tanto que isto é uma das formas de hacking mais antigas e mais explorada, não é? Sim. Pessoas que querem hackear, sei lá, a Câmara Municipal da Milhada, ou seja o que for. Estás a ver? Sim. Vão ali adentro, começam a falar com a senhora que está ali no computador, fazem-lhe ali 2 ou 3 perguntas, acabam logo de perceber como é que está a infraestrutura, quais é que são os sites que utilizam e isso tudo, saem dali a conseguir entrar e a conseguir hackear a Câmara Municipal, seja de onde for. Certo, que segundo aqui este estudo também dizem que as câmaras municipais, entidades de saúde, administração pública central, ensino superior, são das entidades mais atacadas no meio disto tudo, não é? Estão muito vulneráveis. E imagina, estamos aqui a falar de pessoas que se calhar são mais velhas, não são da nossa idade, não estão preparadas. Exatamente. É muito fácil ir falar com uma senhora que tenha 50 ou 60 anos, que já não está para ali virada, faz ali 2 ou 3 perguntas e ela quase diz o user e a passe dela. Ou ir apagar um registro qualquer no Banco de Portugal, não é? Não é? Assim, telefona-se para lá, olha, daqui fala assim, tal e coisas, arranjarem. O Banco de Portugal tem mais dúvidas. Mas a Segurança Social, uma coisa qualquer. Concordo plenamente com o que o Gustavo disse. Há coisas que é, imagina, encontras uma USB aí na tua secretária, uma USB, deixaram uma USB,
Um USB no chão? Com Olha. coração. Seja o que for, olha, dizer I love you. Um USB dizer I love you. Exato. É para as pessoas põem aquilo no computador. Já olha o que é que está aqui dentro. Já foste. Eu, por acaso, naquela tal clínica, eu depois tive de. Como estava a fazer tratamentos e isto aconteceu, eu depois também fui começando a observar ali e eu comecei-me a tentar imaginar se eu era um consultor de segurança ou um hacker, ok? Então, e o que é que eu comecei a ver? Eles acediam ao Gmail diretamente dos computadores de trabalho. Isto não pode ser uma boa prática. Não. Ou seja, eles acediam aos mails pessoais onde tinham os raios-x e as coisas todas, mas também acediam assim. Claro. Podiam usar, por exemplo, eu lembro-me de uma das empresas onde trabalhei, era impossível, eu não podia usar pens. O computador não aceitava pens, não havia essa questão. E mesmo aqui no estúdio onde nós estamos a gravar, nós não podemos usar, por exemplo, seria muito mais prático para nós tirarmos daqui o nosso MP3, levámos para casa para editarmos depois o podcast. Mas não, nós não podemos fazer, tem de ser eles a enviar-nos o episódio completo, ok? Mas ali não, ali aparentemente estava tudo a porta está escancarada, não é? Hoje em dia já está completamente generalizado o facto de não se poder aceder às portas USB. Certo, mas ao e-mail pessoal, numa empresa, ali... Lá está, eu acho que tem a ver um bocado com a razoabilidade de cada um utilizar o meio profissional para poder aceder. Lá está, tudo tem a ver. Por exemplo, nós não bloqueamos de qualquer forma, ou bem, porém, o OneDrives e coisas do género e Google Drives estão bloqueadas, não há hipóteses. Ou seja, isso já não dá. O Gmail é para tudo bem. A pessoa vai receber um e-mail qualquer, até podia receber no telemóvel, mas que às vezes é mais prático porque está em frente ao monitor. Olha, trata, tudo bem. Agora, não é passar a vida... descarregar ficheiros, fazer upload de ficheiros, etc. Pois, que eu acho que nem faz sentido nenhum e realmente aquilo estava a acontecer ali. Epá, eu quase que tive para dizer, epá, isto é uma das causas pelas quais isto aconteceu, não é? Para começarmos aqui a fechar a nossa conversa, vamos então pensar agora um bocadinho em boas práticas e o que é que nós devemos fazer. Já percebemos que aqui a parte humana e informação é importante, mas para aqueles que nos estão a ouvir lá em casa e que acham que já têm essa parte completamente controlada, o que é que nós podemos fazer mais a nível de infraestruturas? Quais é que são as boas práticas neste momento? Que vocês, se tivessem de dar 5 ou 6 conselhos, quais é que seriam os conselhos que davam? Em termos de infraestrutura? Em termos de tudo, de segurança, sim. A primeira coisa que eu diria é desconfiar por natureza de tudo. Seja da infraestrutura, que ela nunca está bem, porque há sempre qualquer coisa que se pode melhorar. A pessoa em si deve ser desconfiada por natureza na utilização das ferramentas informáticas, porque hoje em dia, como o Gustavo mencionou, a temática tudo pode-se fazer fakes. Está fácil, é facílimo hoje em dia. E, portanto, eu acho que deve-se desconfiar sempre de qualquer coisa. Eu acho que deve-se ter o mínimo de condições exigidas em termos de segurança. Tu mencionaste a firewall. Eu acho que é a primeira coisa. E eu já vi N empresas que não sabem o que é uma firewall, nem a têm implementado, e isso é a primeira barreira de segurança a uma infraestrutura. A maior parte da malta mete a net a funcionar lá no escritório e pronto, está feito. Está não feito. É? Siga Tipo para aquilo bingo. liga. É isso. Mas não. A firewall é a primeira base. Mas podemos ainda mais atrás, que é passwords. Esquece a password 1, 2, 3, 4, 5, não é? Ok. Faz passwords grandes, com caracteres. Utiliza um gestor de passwords. Sim, mas olha lá, tipo, a partir do momento em que eu vi isto no outro dia no Google, no Chrome, em que eu tipo meto as passwords, sempre as passwords geridas por eles e tal, e aquelas coisas todas para serem passwords mais seguras, e depois vou lá um tab qualquer e meto para ver as passwords do computador e vejo-as todas. Sim, isto é uma grande loucura, não é? Mas olha, é melhor do que teres 1, 2, 3, 4, 5. Sim, acredito que seja mais difícil de decorar, não é? Outra coisa, sempre um 2FA, um segundo fator de autenticação. Sempre. Okay. Já existe. E tu não pagas por estas aplicações. É o SMSzinho, exato. A dizer, mete lá 1, 2, 3, 4. Exato. Depois tudo. Entrar no e-mail, entrar no WhatsApp, entrar nas tuas ferramentas. Tens que ter estas coisas todas. Sim, mas um bom atacante ao telefone, aquilo o SMS da Caixa Geral de Depósitos para uma transferência diz, não dê este código a ninguém. Mas um bom atacante diz, ok, não dê este código a ninguém, mas diga-me lá então o código para irmos... Mas pronto, também deixa-me dizer, eu acho que um bom atacante não vem ao comum mortal como nós, né? Ou seja, ele quer atacar um milionário. Não somos nós. O olá pai, o olá mãe... Pronto, sim, mas pronto, 2FA,
password, coisas Certo. um bocadinho mais técnicas. Se quiseres utilizar um VPN, ou seja, as pessoas pensam que VPN é para mudar o IP. Sim, mas hoje em dia já podes utilizar VPNs para aceder a um site em específico, percebes? Yeah. Ou seja, isto é tudo adicionar fricção no processo. É muito chato. É muito chato porque não é só pôr o user e a pass. É chato, é. Mas adiciona fricção ao processo. E tu adiciona isso, acho que fica um bocadinho mais seguro. Ok, mais dicas. Eu acho que basicamente é isto. No fim do dia, o utilizador final vai ficar um bocadinho mais chateado por causa desta fricção com o Gustavo, mas é no bem-estar dele e da organização para que ele trabalha, não só a nível pessoal, mas a nível profissional também. Ok, existem algumas ferramentas que possam ser utilizadas mais, não por pessoal tão geek e tão especialista, mas que o nosso ouvinte lá em casa que tem uma pequena, média empresa possa pensar, ok, vou instalar este software. Existe algo? O vulgar antivírus devem-no ter sempre. Mas devem-no ter sempre. E o Windows Defender não faz o trabalho? Não. O Windows Defender, há um meme na internet muito engraçado, que é, estão os tipos a entrar dentro de um jogo de futebol e o Windows Defender é aquele tipo que faz assim e deixa passar. Não ia palpa, nem vai ver com o detector de metais, nem nada. É aquele que faz assim, siga. Nem toca, né? Ok. Portanto, o Windows Defender é sim, mas há uma coisa mais sofisticada, esquece, não vai acontecer nada. Então, vai pronto, passar. temos o antivírus, mais coisas que devemos ter. O próprio anti-hack, não é? Sim, mas isso é um lado mais empresarial, não é? Certo. Ou seja, nós como empresa o que é que podemos fazer? Podemos ser proativos. O que é ser proativo? Nós atacamos os nossos próprios sistemas, não é? Ok. Ou seja, o que é que isto faz? Como eu dizia até há bem pouco tempo, que era nós encontramos as vulnerabilidades antes dos hackers encontrarem. Ou seja, podes fazer isto. Podes utilizar, existem um bocadinho mais atrás, podes utilizar scanners. Os scanners têm acesso às bases de dados todas de todos os GVEs e isso tudo, e podem começar a dar-te alguns sinais de que, olha, podes estar vulnerável aqui. Quando falas em scanner, diz aqueles serviços, existem serviços online para fazer isto, certo? Sim, e plataformas também. Podes ter uma plataforma que é um scanner de vulnerabilidades. Então eu vou ao Google e escrevo scanner vulnerabilidades e vejo Sim, o que é que me aparece. Por exemplo, tens a Nessus. Nessus é um bastante popular. Ok. Onde as pessoas que estão neste lado mais corporativo e querem ter alguns insights de vulnerabilidades podem partir daí. E depois o que é que acontece? Empresas muito grandes, não sei se sabes, mas existem programas de bug bounty. O que é um programa de bug bounty? Por exemplo, o TikTok tem a Amazon tem onde são programas onde eles, através, por exemplo, da HackerOne. A HackerOne é a maior plataforma de bug bounty que existe, onde vão buscar os maiores hackers do mundo, que são conhecidos. São recompensados por E são encontrarem. recompensados, exatamente. E consoante o nível de criticidade, de vulnerabilidade encontrada, imagina que eles conseguem, sei lá, encontrar acesso à tua conta do TikTok, uma coisa crítica, percebes? Eles conseguem até receber tipo 50 mil euros por uma vulnerabilidade encontrada. Então as empresas também se protegem um bocadinho, são proativas nessa maneira. Mas pronto, até chegares até poderes pagar estes programas de vulnerabilidade, começas a utilizar estas ferramentas que já falámos em algumas. Muitas delas até são grátis, não é? Que fazem um scan grátis Claro. e depois. Sim, o mínimo exigido é de grátis. Ok. Quando quiseres algo mais com mais detalhe, pronto, aí tens que passar algo já pago. Mas Ou então o depois, mínimo, quando eles testam, encriptam-te aquilo tudo e dizem agora pagas em cripto. Algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa? Que lá para casa? eu só digo que para que as pessoas devem ser cautelosas, acima de tudo. Hoje em dia é mesmo, não só a nível pessoal, mas a nível, na sua vida em geral, mas em termos de cibersegurança, devem ser muito cautelosas e desconfiar sempre à partida de tudo. Boa. Sim, eu toco no AI. O AI está aqui. Existem deepfakes, existem voice fakes, existem muitos fakes. E então, como o Paulo disse, desconfiar de tudo. É desconfiar, tem que ser a nossa primeira natureza. Ok. Isso assim já nos protegemos um bocado. Seria de esperar que no mundo com AI tudo super evoluído, se as coisas ficassem super mais fluidas, não é? E afinal de contas temos de ficar todos muito mais desconfiados de tudo. Olha, obrigado aos dois por terem vindo. Eu acho que conseguimos tentar explicar aqui de uma forma não técnica uma coisa que é muito técnica, não é? Eu espero que tenham gostado deste episódio. Aos que estão lá em casa, não se esqueçam de subscrever o podcast para irem apanhando mais conteúdos destes. E por hoje é tudo. Tchau. Obrigado a Tchau. todos. Tchau. Marketing. Por idiotas.